Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Tonhão e hoje vamos estudar sobre a Revolução Russa, beleza? A Revolução Russa é um tema muito importante da história. Foi um processo muito amplo que ocorreu a partir da crise do sistema do absolutismo monárquico do Império Russo, e podemos dizer que esse processo resultou na criação da União Soviética, que durou até 1991. Os antecedentes da Revolução. A Rússia, em pleno século XX, ainda era absolutista, com uma política denominada de czarismo. O czar Nicolau II, que governava a Rússia, governava o país nos moldes das monarquias absolutistas, que já haviam sido superadas praticamente em todo o continente europeu. Portanto, do ponto de vista político, o Império Russo era um dos países mais atrasados. O Império era praticamente camponês, com uma economia basicamente agrária e dependente da Inglaterra em relação aos produtos industrializados. A desigualdade social era brutal, com uma nobreza privilegiada, mas com os camponeses vivendo em extrema miséria. Resumindo, uma política baseada no absolutismo, uma economia agrária e dependente das economias externas, sem indicativos de modernização e uma gigantesca desigualdade social. Entre 1904 e 1905 ocorre a Guerra Russo-Japonesa, e a derrota da Rússia agrava ainda mais a situação interna do país. Esses países disputavam a região da província da Manchúria. Em 1905 acontece o Ensaio Geral, episódio de manifestação popular pacífica contra a situação de pobreza e miséria, que quase coloca um fim no governo de Nicolau II devido à violência que o imperador utilizou para sufocar a manifestação. Episódio historicamente conhecido como Domingo Sangrento. Nicolau II, diante da iminência de perder o poder, cria a Duma, uma espécie de parlamento, que pelo menos no papel transformava a Rússia numa monarquia parlamentar. Entretanto, na prática, nada muda. A entrada da Rússia na guerra está ligada à política de alianças militares e do assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, por um grupo terrorista da Sérvia, aliada da Rússia. O problema é que o país não estava preparado para uma guerra moderna e extensa, mas o czar mantém a Rússia na guerra, possibilitando um desgaste político ainda maior. As pesadas tributações prejudicavam ainda mais a população mais pobre do país. No Império Russo existiu o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido era composto por duas correntes de pensamentos: os mencheviques, minoria, e os bolcheviques, maioria. Os mencheviques acreditavam que primeiro deveria ser desenvolvido o capitalismo para depois acontecer uma revolução socialista. Já os bolcheviques, maioria, acreditavam que o governo deveria ser imediatamente controlado pelos trabalhadores, ou seja, uma revolução proletária. A Revolução compreendeu duas fases distintas. Na primeira, a Revolução de Fevereiro de 1917 marca a derrubada do governo de Nicolau II e o estabelecimento de uma república de cunho liberal governada por Alexander Kerensky. A segunda fase, conhecida como Revolução de Outubro de 1917, marca a chegada dos bolcheviques liderados por Vladimir Lenin, que derrubam o governo provisório e impõem o governo socialista soviético. Governo provisório, liderado pelos mencheviques, que depõem o czar Nicolau II e adotam um governo republicano, mas mantém o país na guerra, medida que não agrada a população, abrindo espaço para uma outra revolução que aconteceria em outubro de 1917, a Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, Trotsky e Stalin. A Revolução de Outubro de 1917 foi consequência da falta da capacidade do governo provisório de atender às necessidades da população. Derrubam o governo menchevique e instituem um governo socialista. Inicialmente, esse governo se atém aos pontos paz, pão e terra, ou seja, as principais reivindicações da população russa, que era sair da guerra, acabar com a fome e fazer uma reforma agrária.
Nacionalização e estatização dos meios de produção também são outras medidas desenvolvidas por este governo. Uma medida imediata do governo socialista foi a assinatura de um armistício com a Alemanha, o Tratado Brest-Litovsk, retirando a Rússia da guerra. O país teve que aceitar as duras condições impostas por esse tratado, mas, no geral, esse governo abriu as portas para um período de recuperação, reorganização e transformação do país. O governo dos bolcheviques mostrou-se, com o passar do tempo, cada vez mais autoritário, dominando os sovietes e os sindicatos, criando uma polícia política, a tcheca, para vigiar e prender os opositores. Em 1918, a Assembleia Nacional Constituinte é dissolvida e o Partido Bolchevique se transforma em Partido Comunista. Bancos, empresas de seguros, estradas de ferro, siderúrgicas são estatizadas. Apenas pequenos e médios empresários puderam manter seus negócios. Apesar do apoio popular russo no início do governo socialista, os grupos sociais como os nobres donos de terras e a burguesia não se conformaram em perder o poder e se associaram a países como Inglaterra, França e Estados Unidos para tentar depor o novo governo. Os opositores formaram o Exército Branco e os socialistas o Exército Vermelho. Era o início de uma guerra civil. Entre 1918 e 1921, ocorre uma guerra civil entre os setores que se sentiram prejudicados com a chegada dos bolcheviques ao poder, com o apoio dos países capitalistas europeus, e do outro lado os apoiadores do regime socialista. Todos os esforços econômicos do país são direcionados para a vitória nessa guerra, o que de fato aconteceu. Contudo, esses anos de guerra colocam a economia da Rússia em frangalhos. Superada a fase da Guerra Civil, Lenin cria a NEP, Nova Política Econômica, um modelo híbrido de economia, pois permitia algumas características de capitalismo para reaquecer a economia, para posteriormente desenvolver a socialização dela. Máxima dessa fase da economia: um passo para trás, dois passos para frente. A NEP começa a dar bons resultados. No entanto, com a morte de Lenin em 1924, abre uma disputa de poder entre Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a ideia da revolução permanente, que ela se espalhasse para o mundo inteiro. Já Stalin defendia a ideia do socialismo em um único país, visão que encontra maior apoio político no Partido Comunista, e Stalin vence essa disputa e assume o poder. Stalin determina o fim da NEP em 1928 e inicia os planos quinquenais, planos econômicos para o desenvolvimento da economia de 5 em 5 anos. Ocorre um desenvolvimento da economia das indústrias de base, carvão, petróleo, ferro, aço, cimento. Apesar do grande desenvolvimento desse setor, o país tinha grandes dificuldades na produção de bens de consumo popular, como sapatos e botões para camisas, por exemplo. Apesar do grande prestígio político e da habilidade em desenvolver a economia do país, fruto de um grande investimento em propaganda a fim de produzir uma imagem positiva, que dá a ele, entre outros títulos, Guia Genial dos Povos, Locomotiva da História, Guia do Proletariado Mundial, Construtor do Socialismo, o novo líder estabelece uma política extremamente autoritária, com perseguição aos opositores, censuras, execuções e da criação de campos de extermínio e trabalhos forçados. O governo autoritário, violento e intolerante que persegue desde opositores políticos até artistas é uma das principais marcas do governo de Stalin. Este é um resumo da Revolução Russa, dos principais acontecimentos do período. Até a próxima, galera. Abraço!